Ouvindo a voz de Deus para viver. Fala, ouvindo a voz de Deus para viver. João 5,25 diz assim, ó, mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz de Deus, e os que ouvirem, viverão. Eu queria ensinar hoje, essa noite, só que não tem tempo. Você como ouvir a voz de Deus. Segredos para que você possa ouvir a voz de Deus. Repita comigo. Quando eu ouço a voz de Deus, eu recebo um poder e uma força que está acima da minha natureza humana, acima da minha condição terrena. Toda vez, escute o que eu vou dizer para você, que o segredo disso aqui para você avançar na vida é ouvindo. Se você não consegue ouvir a voz de Deus, você sempre terá debilidade de crescimento espiritual, libertação, todas as áreas da tua vida. Todas as áreas da sua vida dependem do quanto você ouve a voz de Deus. Escute o que eu vou ensinar para você. Quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu ouvi claramente a voz do Espírito Santo falando comigo. Depois eu fui me dedicando a ouvir a voz dele. Eu vou te ensinar a primeira chave. Primeira chave, para que eu possa ouvir a voz de Deus. Então, entre parênteses aqui, ó. Se você não for salvo, se você não buscar salvação, você não pode ouvir a voz dele. Você não tem comunhão com ele. Ele fala com quem ele tem comunhão. Ele te chama. A voz da comunhão é para aqueles que são filhos, que nasceram de novo. Eu queria falar sobre os segredos do novo nascimento, mas não temos como falar sobre isso aqui. Deixa eu falar da voz de Deus, que é muito importante. Eu sinto o Senhor me dando uma velocidade, uma habilidade para falar com você bem rápido. Fala, toda área que eu ouço a voz de Deus, eu recebo uma provisão para aquilo acontecer na minha vida. Aquilo que a voz dele me falou. Não importa o que ele te falou, se ele falou, vai acontecer. Quando Deus fala, olha, escute o segredo aqui, ó. Eu estou orando dentro de uma situação. Eu entro no ambiente da presença de Deus. Fala, eu tenho que aprender a entrar na presença. Fica difícil você conseguir ouvir a voz de Deus se você não aprender a se render à presença de Deus. Eu vou te ensinar uma chave aqui maravilhosa que eu vou falar para você aqui agora. Preste atenção. Talvez muitos já tenham essa experiência aqui, já vai entender o que eu vou te falar agora. Há momentos, quando você vai orar, o seu corpo, ele corresponde ao seu espírito de uma forma tão rápida que você consegue render o corpo a Deus em adoração e em oração. É verdade, não é? Quando o seu corpo se rende, o que você sente? Você sente uma presença até tangível do Senhor, verdade, não é? Mas há momento que você vai orar, teu espírito até quer orar, mas teu corpo não quer orar, é verdade, não é? Parece que teu corpo fica preguiçoso, é ou não é? Fica uma fraqueza estranha, é verdade, não é? Pronto, pega o segredo aqui para você. O corpo precisa se render ao Senhor. A gente fala muito do espírito se render, é verdade, não é? Mas o corpo fala, meu corpo. Fala, meu corpo. Pega a chave aqui, o crente, pega a chave. Se você não sabe, quando você entra na dimensão do espírito, não só teu espírito está ali, teu corpo também, ele entra numa dimensão. Ele é tomado por uma dimensão. Fala, quando eu entro com o meu corpo em adoração ao Senhor, eu começo a render o meu corpo. É nesse momento que a presença se torna tangível. Quando a presença de Deus, você está em contato com a presença de Deus, rendido a Ele em adoração, teu corpo está correspondendo, é o melhor momento. Olha só o que acontece com você. Fala, quando eu me conecto com a presença de Deus, eu começo a me encher da unção de fortalecimento. Pega o detalhe. Presta atenção no detalhe. Vou te dar um exemplo de hoje. Levei o pastor Jatos comigo, fomos morar no monte, tomamos joelho. Quando eu entrei, meu corpo entrou junto. Eu entrei na oração, meu corpo já foi com tudo, eu entrei na dimensão da presença da glória. E eu fiquei adorando. Eu fiquei adorando e orando em línguas. E louvando a Ele. Quando eu estou adorando, olha só, fala, repete comigo. Quando o meu corpo, ele entra na presença de Deus. Por que eu estou te falando do corpo entrar na presença de Deus? Porque às vezes você está orando aquela coisa fraquinha, você ora em línguas, mas parece que o teu corpo está preguiçoso, está contrário ao que você quer.
Ele está contrário. É verdade ou não é? Não, por isso que você tem que entender que existe um rompimento da oração, que você entra fisicamente na oração. Pô, ó, você, aqui ó, a irmã foi tomada no fogo, no poder. O corpo dela não foi tomado na dimensão do Espírito? Quando você recebeu a unção aqui, começou... Fala nisso, o que você sentiu aí, negócio aí? Eu senti mexendo de uma maneira sobrenatural mesmo. Sentiu mesmo? Senti. Pegava fogo. Pegava fogo. Então, fala, o meu corpo físico, quando ele entra na dimensão da presença, eu começo a me carregar. Quando você se carrega, acho que essa aqui ninguém nunca ouviu. Quando você se carrega da unção no corpo, abre-se para você. Todo o seu sentido se conecta, espírito, alma e corpo fica aberto assim, ó. Você fica sensível a ouvir, claramente ver. Então você começa a absorver a unção. Tu está ali, olha só, quando você está rendido à presença e a unção começa a descer sobre você, se renda a ela adorando, orando em línguas. Oh, tu és santo, maravilhoso. E agora vai, só adora, não se preocupa muita coisa, fica falando com ele, não, só recebe. Aí daqui a pouco, você vai sentir que aquilo vai diminuindo. Calma, calma aí, ó, eu vou te segurar aqui, ó, calma aí. Você vai sentir que vai diminuindo. Aí parece que dá um relaxo no seu corpo. Quem sente isso? Parece que dá aquele relaxo, assim. Fica quietinho agora. Só adorando em silêncio, bem silencioso. Que ele vai começar a falar com você. Aí você vai começar a ouvir ele falar com você. Fala, o segredo... Rapaz, aqui resumiu o problema de ouvir a voz de Deus do povo. Resumiu o problema. Tem tanto ensinamento, né? Como ouvir a voz de Deus. Fala, a unção. Se você não tem contato com a unção, fica difícil você ouvir a voz de Deus. A própria palavra, olha só o que eu vou ensinar para você. Quando você pega a Bíblia e você conseguir se conectar com a presença de Deus, a unção de Deus, na leitura você consegue ouvir a voz de Deus na palavra. Tem aquele momento especial que você abre direto, Deus fala contigo. Amém? Ele fala dessa forma também, mas agora eu estou te falando, a voz da comunhão, que é aquela que ele conversa, que você pergunta, ele te responde. Fala, eu tenho que perguntar, ele me responde. Só que ele me pergunta, eu também tenho que responder. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Deus se faz pergunta para você? Quem já ouviu Deus fazer uma pergunta para você? Você precisa ouvir. Ele não fez pergunta para Moisés? Ele não faz pergunta para seus profetas? Elias, o que você está fazendo aqui? Ele faz pergunta. A comunhão é um diálogo, não um monólogo. Então você tem que, olha só, presta atenção, o Espírito Santo, ele observa você. Ele te observa o seu comportamento. Aqui no culto, ele te observa tudo. Irmão, não tem nada, nenhuma faísquinha aqui que passa que ele não veja. Da vida pessoal é a mesma coisa. Aí você chega de uma maneira relaxada na presença dele. Ó Deus, fala comigo, eu preciso te ouvir. E rapaz, tem que correr para trabalhar. Aí você acha que vai falar com você assim. Deus, ele não fala com apressadinho, não. Ele para o apressadinho para falar. Então, ele te para depois começar a falar com você. Amém, amém? Então, presta atenção, apressadinhos. Ele te observa o seu sentimento. Fala, minha afeição. Fala, a chave 2, para ouvir a voz de Deus, é dar a ele a minha afeição. É só, passa um tempinho, dando afeição a ele. Dizendo que você o ama, que você o quer. Converse com o Espírito Santo. Fala, Senhor, eu quero... Aí fala assim, Senhor, me dê comunhão com a sua voz. Me ensina a ouvir mais a sua voz. E descansa. Fala, descansa. Pronto. Volta para a oração em língua, volta para a meditação, fica tranquilo. Volte para a presença, adore. Renda afeição a Ele. Quando a presença começar a se manifestar, a unção começa a vir. Aquele momento, oh, Jesus. Se encha. Se encha e depois ouça. Fala, a unção, ela me habilita a ouvir. Eu fico aberto para ouvir.
Porque a unção, ela te enche do que Ele é. A unção de comunhão, Ele te enche do que Ele é. A unção de fortalecimento, Ele te apodera daquilo que Ele é. Fala, o segredo é dar a minha afeição e me render à presença. Fala, eu preciso me render à unção. Só absorve. Quando você absorver, você fica quieto. Aí nesse momentozinho que você está ali quieto, quando você perceber que está vindo visões, e a voz dele começa a falar, aí você pergunta bem suave, Senhor, eu tenho uma pergunta para te fazer. Não sai perguntando como desesperado da vida, não. Aí tu pergunta aquela coisa para ele. Irmão, eu tenho um negócio que eu estou perguntando a Deus, já perguntei ele já mais de 100 vezes, eu acho. Só que eu quero sem confirmação. Eu falei, eu quero que você me dê sem confirmação. Estou brincando. Mas eu estou perguntando mesmo há meses. Ele me responde, mas eu continuo perguntando. Eu estou esperando ele se estressar comigo. Falei, se eu se estressar, eu vou saber. Que essa é a tua vontade mesmo. Não, mas tem coisa que eu vou, pergunto. Ele me fala uma, me fala duas, eu pergunto 3, 4, 5. Se eu me confirma de novo. Ele vai com todo amor e gentileza e fala de novo. Fala, há um momento que o Senhor me procura. É só eu ouvir. Fala, mas há um momento que Ele me espera eu procurar Ele. Vocês estão abençoados. Fica de pé em nome de Jesus.